Meninos e meninas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Lenina Mattioli, mas pode me chamar de Lelê. E esse é o Lelê Pod, conversas não aleatórias com gente inteligente. E hoje o meu convidado, ele é o dono da futura, até engasguei, é o dono da futura maior rede de cafeterias do Brasil, é o dono do Café Conceito, Diego Migotto. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Lenina, obrigado. Com a introdução ficou, com a apresentação, a responsabilidade veio junto, né? Você fica até engasguei, né? Do que depender de trabalho, esse é o objetivo. E do que depender da minha vontade, com certeza o trabalho vai acompanhar. Então o desafio tem que ser grande para a gente poder acordar todo dia com vontade de trabalhar e fazer acontecer. E me fala uma coisa, você sempre gostou de café? Sempre gostei de café, a partir do momento que eu conheci o café, que foi bem tardio, né? Quanto tempo faz? Sabe aquela coisa de criança não pode tomar café? Eu ia na casa da minha tia, aquela tia assim, bem sítio, roça, assim, pegava um copinho americano, tipo aqueles de requeijão, e tomava um pouquinho de café dela, bem assim, chafé, sabe? Mas era uma refeição aquilo, não era vontade de tomar café, era o pão de sal com manteiga e o café. Então era o cafezinho da tarde lá de criança, mas não tomava quantidades significativas. Eu acho que até pelo café dela ser tão fraco, mas tão fraco, não dava relacionamento, praticamente nada em relação à cafeína na época, pelo menos não lembrava disso. E eu comecei a trabalhar num lugar que, para ser sincero, eu não me senti inserido, não gostava muito. E comecei a usar o café para me sentir mais estimulado a trabalhar e ficar acordado, porque me dava um baita sono trabalhar naquele lugar. Isso eu tinha de 16 para 17 anos. Aí eu comecei a entender o efeito da cafeína, de ficar pilhado, de ficar elétrico ali, né? E esse efeito estimulante eu comecei a usar a meu favor. Então, antes de ir na academia, eu começava a tomar café, e sempre o café tradicional do supermercado, aquele que todo mundo toma e que eu tomo até hoje na casa da minha mãe. Então, aquele efeito estimulante, antes de estudar, antes de sair para trabalhar, assim, foi muito bacana. E depois eu fui conhecer o café de mais qualidade, que tem até um nome para isso, chama café especial, no trabalho. Mas até então foi o café tradicional que eu conheci, de verdade, com 16 para 17 anos, trabalhando num lugar que eu não gostava muito. Mas isso antes do Café Conceito? Bem antes do Café Conceito. Vamos falar aí uns 10 anos antes do Café Conceito. Então, o Café Conceito veio quando eu tinha uns 27, estou falando de quando eu tinha 17. Então faz Mas daí você conheceu só, aprendeu a apreciar, e que tipo de café você apreciava? Expresso? Na verdade, eu não, para ser sincero, eu não apreciava o café. Eu tomava ele por uma necessidade estimulante do que a cafeína Você disse que eu fui conhecer no trabalho, você conhecia o cafezão do supermercado. Supermercado até então. Fiquei 10 anos da minha vida tomando café de supermercado e eu nem sabia que tinha cafés de mais qualidade. Na verdade, eu sabia, né? Assim como tem a cerveja de mais qualidade, o vinho de mais qualidade, ter água de mais qualidade, você vai entrando nesses micro nichos, mas nunca me atraiu isso, porque na minha realidade eu não tinha acesso, né? Na cidade, né, onde estava inserido, que é Taubaté, obviamente, a gente não tinha acesso a um café de mais qualidade ou alguém que pudesse mostrar o efeito comparativo de um café de qualidade de um café tradicional de supermercado, né? Seja a marca que for, o café tradicionalzão que a gente está acostumado de supermercado. E aí, com o Café Conceito, obviamente eu tive que estudar, porque viajando aí mundo afora, Estados Unidos, Europa, eu via muitas cafeterias bonitas, só trabalhavam café de qualidade e enaltecia o café. Até porque quando a gente fala de Estados Unidos, fala de Europa, nesses países, pode até ser que tenha, mas assim, não tem efeito de escala, efeito de mercado, plantio de café. Né? Geralmente está em países tropicais, né, na linha dos trópicos, e aí você fala de mundo inteiro, desde a Ásia até aqui a América Central, principalmente, a América do Sul também, mas o Brasil é ótimo para isso, e a África também. Você tem Quais os maiores produtores? O maior produtor do mundo hoje, produtor exportador, é o Brasil. Em segundo lugar fica a América Central, aí você pode pegar alguns outros países da América do Sul, como Colômbia, Venezuela tem um pouquinho, mas a Colômbia é mais famoso, Costa Rica. A gente tem vários países da América Central ali que, no conjunto, eles são uma potência, né, de qualidade e de produto, porque tem bastante altitude também. E eles consomem os cafés que eles produzem? Não, eles mais consomem, mas mais exportam, assim como o Brasil. O que é bom vai para fora, o que é mais ou menos e ruim fica por aqui. Mas como a gente já aprendeu a achar o caminho, né, a gente tem a faca e o queijo na mão, quem sabe
lidar bem com café no mundo do empreendedorismo, acha os bons cafés por aqui. E na África e Etiópia, é isso? Isso, na África, região da Etiópia, e na Ásia também é uma potência enorme, assim, eu não vou saber dizer todos os países que produzem, mas Indonésia é a região forte do café, principalmente café E especial. você lembra a primeira vez que você tomou um café especial? Lembro, eu não senti... Você não sentiu? Eu não senti meio que era um café. Esquisito. isso aqui. Esquisito. Eu também Porque a gente já tive vem com a referência do café, e por isso muita gente fala que não gosta de café, porque já vai fazendo cara feia. Sabe tomar um chá de boldo? isso. O empurrômetro do chá de boldo da sua mãe ou da sua avó. Chá de boldo não tem chá de boldo especial. Já dá uma travada. Então você já pensa nisso, né? E se você coloca açúcar, você estraga a experiência, você fica com gosto de remédio. Então, você já vai assim com aquela coisa, nossa, eu vou tomar esse café e tal, e já vai fazendo cara feia. E depois eu fui entender que café especial não é isso. Então, com uma introdução do que era aquilo, você se prepara diferente para tomar. No mundo da alimentação, você tem o efeito psicológico e tem o efeito do que realmente você... O efeito psicológico, ele vai influenciar no seu paladar. Então, quando você vai num restaurante de alta gastronomia, todo aquela cena para você receber o seu prato, aquilo ali já compõe parte do seu paladar. Às vezes é uma comida normal como qualquer outra, mas a situação, o aroma, a taça de cristal, com a taça de água, com não sei o quê, com aqueles talheres, com a mesa com toalha, tudo aquilo, e com certeza aquilo ali é um momento especial, porque poucas pessoas vão num restaurante de alta gastronomia todo dia, como se vai num restaurante por quilo. Aquilo compõe parte de um momento que faz com que tudo seja mais apreciado. É a experiência do café. Exato. E aí vem o mundo da cafeteria por trás disso. Se você proporciona dentro desse ambiente de apreciar um café de qualidade, um ritual que é ter uma cafeteria bem montada, com cenário, com iluminação, com música, com ambiência, que é o termo que eu falo que compõe tudo isso, você está entregando ali o suprassumo do café que o cliente pode consumir no dia a dia. Mas isso tudo você vivenciou antes das cafeterias? Em conjunto. Antes das cafeterias, eu acho que eu só fui realmente correr atrás quando eu dei o pontapé inicial. Tá. Então, a primeira vez que eu experimentei um café especial, eu não vou lembrar exatamente o lugar, nossa, isso mudou minha vida, mas foi na casa de amigos, ou numa cafeteria de alguém que eu estava estudando para montar a minha, mas quando eu tive aquele estalo, assim, vou fazer uma cafeteria de café especial e vai ser assim, foi em São Paulo, enquanto eu ainda era fotógrafo, né, minha atividade principal antes de entrar no mundo das cafeterias, quando eu tinha ali 27, 28 anos, eu estava aguardando a impressão de algumas fotos, que eu fazia quadros para a galeria de decoração de arte, mas com fotografias. Estava esperando a impressão do meu material ficar pronto, fui numa cafeteria e estava naquele ambiente, com aquela ambiência de cafeteria, vendo o barista coando o meu café ali no V60. Falei, nossa, que experiência legal, né? E comecei a perguntar e tirar dúvidas daquele café para o barista, e ele com o maior prazer me explicando como é que fazia, de onde vinha, quem era o produtor e tal. Falei, nossa, que mundo interessante disso, né? E achei aquele ambiente de 30 metros quadrados maravilhoso, ali na Oscar Freire, em São Paulo. E falei, cara, eu quero um negócio desse para mim. E foi aí que eu comecei a construir a minha cafeteria e estudar sobre os cafés que eu ia trabalhar. Foi a semente ali. Foi a semente, o início de tudo. De você fazer isso até abrir a primeira cafeteria, quanto tempo? 5 meses, mais ou menos. Foi rápido? Foi bem rápido, foi bem rápido. Era uma decisão bem tomada. Ação total. Falou, vou abrir esse negócio aí, vai ser para amanhã, exatamente. Porque 5 meses você... Foi 3 meses, eu acho que de juntar a vontade com a parte da execução e 2 meses de execução de obra, de montagem, de conceito, de cardápio, de tudo o resto que compõe. Caramba, você foi The Flash, total. Foi rápido. E como reconhecer um bom café? Assim, o que a gente tem que olhar no café para falar, esse café é bom, não é, enfim... Bom, primeiro passo, café de qualidade, onde você pode encontrar, não estou nem falando de preço por enquanto, estou falando só de qualidade. Para você encontrar mais qualidade, eu recomendo sempre ir no café em grão e nunca no café moído. Porque quando você compra o café em grão, você sabe que você está comprando grão. Se você abrir o pacote de café e ver alguma coisa lá dentro que não é grão, primeiro, está errado, não deveria, mas você consegue remover. Quando você compra o café moído, você já não sabe o que foi moído ali, se é só café mesmo. E esse é um ponto, né, bem delicado, que dá para, enfim, falar muito sobre ele. E o outro ponto é a oxidação. O café, quando ele está numa partícula, que é o grão, que é grande, né, o tamanho de um grão de feijão mais ou menos, às vezes um pouquinho maior, você sabe que a incidência do oxigênio nele é menor. Quando você fraciona aquele grão em várias micropartículas, tipo grãos de areia, a incidência de oxigênio nele é bem maior, então ele vai oxidar.
Quando o grão oxida, ele vai perdendo aroma, sabor e vai virando só um pó. Um pó com gosto de nada depois. Então, o que é recomendável? Né? Pegar o grão, moer na moagem específica para aquele método de café que você vai fazer. Se for expresso, bem fininho. Se for a prensa francesa, mais grosso, mais areoso, assim, aquela areia mais grossa. Ou a torra média, que serve para qualquer coisa, assim, sem muita técnica, mas serve para qualquer coisa. Então, Qualquer tipo de V60 coar. seria uma V60, média, coar, assim. isso. Você não sabe como fazer café direito, vai na Isso. V60 que você está, Isso. no meu caso. Exatamente. A gente fala a moagem média, que serve para o V60, serve para a prensa francesa. Seria a média grossa para a prensa francesa, mas dependendo do lugar, a moagem média serve para tudo, né? Como parâmetro básico, até você se especializar no mundo do café e entrar nisso. E aí, bom, primeiro passo, café de qualidade. Vem em grão, para você consumir ele com mais qualidade. Moe só na hora que você for consumir. Então, quando eu vou fazer o meu café na cafeteria, hoje o meu café da manhã é na cafeteria, eu pego em grão, 17 gramas, moo, para tomar uma xícara de café. 17 gramas de café para uma xícara de 200 ml de café, mais ou menos. Então, uso ali uns 200 Isso que eu ia te perguntar, a proporção entre a quantidade de café e a quantidade de água, tem uma ideal ou depende da, vamos dizer assim? Não tem uma ideal, mas tem um parâmetro básico. Toda receita, né, não existe regra na cozinha. Então, toda receita você vai adaptando ao teu gosto. Tem gente que gosta de um café mais encorpado, tem gente que gosta de um café mais ralo, mais fraco, mais aguado. Eu gosto do intermediário. Qual que é o parâmetro básico, assim? Para cada 100 ml de água, 10 gramas de pó de café, né? Ou de grão de café que você vai moer, vai virar pó do mesmo jeito. Então, o parâmetro básico é 10 gramas para 100 ml. Seria o 10 para 1. 10 ml de água para 1 grama de café. É isso que eu faço. É isso aí. É esse. E aí, bom, a gente tem o primeiro parâmetro, então, o pó de café. Depois, a data que esse café foi moído. Então, por isso que é legal moer e consumir. E depois a gente pode pensar na qualidade e variedade do café. O café arábica, 100% arábica, que é uma... a gente tem dois tipos de café hoje, né? A gente tem o Conilon, que é a mesma coisa de Robusta. O Conilon é aquele quando você abre lá o Globo Rural no domingo de manhã, você está falando a saca do café, a saca do café Conilon. Ele é mais barato, porque ele dá em qualquer região e com mais dificuldade de ter praga e mais fácil de plantio. Que é o que tem mais cafeína, porque ele é mais resistente. Cafeína, exatamente. Não necessariamente porque ele é mais resistente, mas talvez porque aquela qualidade de café demanda isso, né? Então a gente tem dentro dos mundos do café, a gente tem então o Arábica e o Robusta. O Arábica tem menos cafeína, 50% a menos que o Robusta. Então, se você quiser café para ficar pilhado pela cafeína, você vai no Robusta ou Conilon, que é a mesma coisa, né? São só denominações diferentes. São classes diferentes, classes genéticas diferentes. E geralmente esse é o que está no pó de café tradicional do supermercado. Isso, na maioria das vezes. A menos que esteja na embalagem escrito 100% Arábica. Porém, por mais que esteja escrito 100% arábica no pacote de café, não significa que ali tem 100% café. E aí que tá a pegadinha dos cafés de supermercado. Na moagem, quando você já compra um café moído, independente de onde, quando você fala de aspectos mercadológicos dentro de supermercado, é volume. Indústria é volume, né? Por isso que carne de qualidade você compra no açougue, né? E café de qualidade você compra na cafeteria. Ou em lugares que, empórios que trabalham café, enfim. Assim como vinho de qualidade também é mais fácil você encontrar no empório do que no supermercado. Não que no supermercado não tenha, mas nos empórios vai ser mais fácil você encontrar, que são lugares especializados para isso. E daí no mundo dos pós de café, eu não posso afirmar que hoje ainda é assim. Mas quando eu comecei a estudar café, há 6 anos atrás, mais ou menos, a ABIC, que é a Associação Brasileira da Indústria do Café no Brasil, a que faz a regulamentação do que é um café que pode ser vendido no supermercado e do que é um café bom, do que é um café ruim, para efeito do supermercado. Ela não regula a categoria de café especial, que daí é a BSCA no Brasil ou a SCA, que é a associação que regula, enfim, a qualidade dos cafés e tem até uma pontuação para isso. Exatamente, uma pontuação que vai de 80 a 100. Para um café ser especial, ele tem que ter acima de 80 e no máximo 100. Eu brinco que é igual ginástica olímpica. Você nunca vai ver uma ginasta nota 100. É muito raro. Pode fazer a pirueta mais maravilhosa do mundo, mas sempre encaixou o dedinho do jeito errado no tablado e não atinge nota 100. Então, a média que você consegue encontrar no Brasil de cafés assim, de boa qualidade é entre 86 e 90, 91 pontos. Já começa a ficar raro encontrar acima de 90 pontos.
Fora do país você encontra, principalmente na Etiópia, cafés de mais qualidade. Porém, qualidade não tem nada a ver com sabor, não tem nada a ver se isso vai que eu ia te agradar ou não perguntar, ao seu paladar. Muitas vezes é extrema qualidade, mas o sabor talvez nem te agrade tanto, né? E vai depender um pouco do método de extração também, né? É todo um processo. Aí voltando lá na BIC, o que a BIC dizia 6 anos atrás? Que até 25% do que compunha um pacote de café ou uma quantidade de café, seja ela qual for, 25%, poderia ser de corpo estranho. Só que corpo estranho pode ser folha, pode ser um graveto que caiu ali e foi moído e torrado junto, pode ser a casquinha, pode ser uma barata, pode ser um pequeno mamífero, né? Pode ser um ratinho ali. Então, obviamente que esses lugares estão suscetíveis a tudo isso. Então, assim, tem um risco, né? Obviamente que no risco alimentar isso não caberia, mas dá margem para ter uma baratinha, ter um pequeno inseto. Mas a própria Anvisa aceita uma parte de contaminantes que eles chamam. E aí é o que eu te falei, é quando a pessoa fala, nossa, mas café me dá queimação. Será? Será que você já tomou um café especial? Exatamente. Porque pode ser que não dê, né? Porque a agressão ali é pelo contaminante, que te faz produzir uma série de defesas ali, inclusive mais suco gástrico, para neutralizar o invasor, né? Eu brinco no particular, assim, que o café ele é meio ovo, né? Ora ele é vilão, ora ele exatamente, ele é mocinho. Então, vira e mexe, a gente volta nessa história, se o ovo é vilão ou não, se o café é vilão ou não. Mas é que a gente, tanto para ovo e para café, a gente tem o de qualidade e o sem qualidade, né? Então, o café, ele é uma fruta, esse é um primeiro ponto que eu acho que as pessoas esquecem. Sim. Só que a gente não consome a fruta, a gente consome a semente dessa fruta, aquele que está dentro do café. Então, o café pelo café, ele é uma fruta que, quando colhida madura, ela é extremamente doce, é uma fruta saborosa de consumir. Na própria fruta, na polpa daquela fruta, tem cafeína. E a semente, a gente pega ela, processa ela de várias formas diferentes. A gente pode secar naquele terreiro, que é no próprio... Espalha, tudo tem ali. ali um acimentado no chão, é dessa forma mesmo. Um acimentado no chão, não é higienizado e tal, porque isso é um outro processo do café. Então, a gente seca, aí você pode pegar aquelas frutas secas e lavar no maquinário, que é um processo de lavar, chama cereja descascado ou lavado. Você pode pegar a fruta apenas colhida e colocar direto no maquinário, que ela vai continuar com o invólucro ali da semente. E você tem vários processos de fazer isso. Fazer fermentado, que você coloca em barris e deixa ali um certo período de tempo para que o café tenha depois, na hora de você consumir ele, ele é um pouco mais azedinho, mais fermentado. É uma qualidade que você pode oferecer numa cafeteria, por exemplo, ou vender o grão de café. Você tem várias formas de tratar esse café. Então, basicamente, do plantio até a xícara, o processo é o que faz ele ser especial. Então, para o café... E cada processo vai interferir no resultado final. Cada detalhe desse. Exatamente. Se eu deixei o café secando ou se eu não deixei, tudo isso influencia. Então, você pode fazer o terreiro, o processo natural, que é deixar ele no terreiro secando. Você tem o terreiro suspenso, que é tipo um telado, que daí já não tem contato com o solo. Ele já não, como é que eu posso dizer? Não fica tão úmido porque ele está suspenso. Então, você tem ar por baixo, ar por cima. Você fica mexendo esse café várias vezes por dia ali para ele secar de uma forma mais linear. Você pode fazer ele de diversas formas e tudo isso influencia no resultado final. Então, dificilmente você vai ter uma safra de café igual a outra. Igual vinho. Só que nunca vai ser valorizado como vinho, porque o vinho você coloca numa garrafa e ele só vai valer mais ano a ano. O café, ele tem um tempo de vida mais curto. Você tem que consumir mais rápido por causa da oxidação. Exatamente, ele oxida. E assim, vai influenciar também a área do plantio, se ela é mais alta, mais úmida, mais seca, mais baixa, ainda que falando do arábica. Os cafés de qualidade, né, nessa ciência do mundo do café, é dito da seguinte forma: em climas que são bem específicos de calor, de umidade, por exemplo, no verão é calor e seco, ou no inverno é frio e úmido. Enfim, depende muito da região. Mas o que se diz? Que café de qualidade se dá acima de 1.000 metros de altitude em lugares que tem clima definido. E geralmente, onde você tem altitude, você tem clima definido. O verão é verão, o inverno é inverno. Por exemplo, a região do Campo Jordão, ali que começa acima de 1.000 metros de altitude, é legal. E aonde que a gente tem região boa de plantio de café no Brasil para esse tipo de café? Sul de Minas, Espírito Santo, Bahia,
algumas regiões de São Paulo e algumas regiões do Paraná. São esses os locais assim onde a gente consegue cafés de mais qualidade. Mas o sul de Minas é o campeão. Assim, então Minas... aí já é meio que uma dica. Se não vier desses lugares, é pouco provável que seja um café especial. Isso, exatamente. Mas por obrigação, quando você vende alguma coisa de qualidade na categoria especial, que seria acima de 80 pontos, alguns já dizem acima de 84 pontos, sendo mais específico, você está comprando uma verdade ali. Né? Obviamente que tem as mentirinhas mercadológicas, mas de modo geral, se está 100% arábica, está dito como especial, você já pode esperar ali uma qualidade bacana do café. Até porque você vai comprar em grão, né? Sim, você vai olhar, é só grão. Você já consegue ver, porque daí naquele processo que eu falei do plantio à xícara, você tem aí o plantio, o tipo de defensivo ou agrotóxico que você acaba usando nesse plantio, o jeito que colhe, se colheu só os grãos maduros ou pegou os verdes junto, o jeito que secou, o jeito que processou no maquinário, o jeito que ensacou e armazenou, o jeito que torra, que influencia bastante, né? O jeito que processa, o jeito que torra são as formas que mais influenciam um café. E aí o café, às vezes, ele já nasce com uma tendência a ser muito doce. Dentro da variedade arábica, dentro da especificação arábica, a gente tem mais de 100 variedades, sei lá, umas 200, não sei o número exato. Então você tem lá Mundo Novo, Catuai Vermelho, Catuai Amarelo, Bourbon Amarelo, Catucaí, uma infinidade de tipos de café. Isso, vou te fazer uma pergunta bem ignorante. Isso é o nome da planta? Além de ser arábica, ela tem essa outra especificação? Isso, é a variedade, exatamente. A gente tem as ramificações ali biológicas da planta, que é... a conilon ou a arábica. Dentro da arábica você tem as variedades. Dentro dessas variedades dá para fazer uma semelhança com banana. Banana é banana. Isso. Depende, porque você vai para banana nanica, banana prata, banana ouro, maçã, pera, sei lá. Tem banana para todo gosto, exatamente. E são aspectos diferentes de banana. Tem banana que ela é menorzinha e mais doce. Tem banana que é maiorzinha e menos doce, por exemplo, a nanica, né? A banana terra, que já tem um gosto muito diferente. Então, café é a mesma coisa. Tudo é café, mas a gente tem as variedades e cada variedade tem um paladar, um olfativo diferente. É um mundo completamente assim... Dá para fazer um paralelo com o mundo dos vinhos, que a gente tem várias uvas e cada uva vai te dar um paladar diferente, um resultado diferente. E no café também você tem o terroir, assim como o mundo da uva. Então, o que é o terroir? É os minerais daquele solo que vai garantir com que a fruta seja mais doce, mais cítrica, mais amarga, mais azeda, mais terrosa. Então tem a ver com o solo. Então a região de Minas Gerais, o sul de Minas, tem uma característica X. Lá na Bahia tem uma característica Y. Então, se você quer um café mais frutado, talvez em Minas seja mais propício. Se você quer um café mais terroso, suave, um café mais terroso, você pode ir para o Espírito Santo. Então, são características sensoriais que um café te dá. A água é mais ou menos assim. O gosto da água do filtro de barro é diferente daquele gosto da água do purificador de água, que teoricamente teria que ser aquela água sem gosto nenhum. E do barro tem gente que tem até uma ligação afetiva com aquele gosto do filtro de barro. No meu caso, eu acho o máximo. É muito legal. Filtro de barro. E ali você tem uma água pura. E aí a água também é um fator que influencia o café. Como eu disse. Isso mesmo. A água do filtro de barro ela vai dar um outro gosto do que a água mineral da garrafa. Com certeza. A minha é feita no filtro. De modo geral, você tem que evitar uma água que tenha cloro. Então, nunca pega a água da torneira para fazer o seu café. Né? Até nas cafeterias a gente tem alguns processos de filtragem. Né? Se for uma cafeteria que está no centro urbano, você tem uma filtragem que vai para a caixa d'água, uma filtragem que vai para a máquina de café, da onde a gente tira a água quente para fazer o café. Então, a gente tenta liberá-la de cloro e de qualquer tipo de coisa que possa afetar o sabor da água. Por isso que se escalda o filtro do café quando o filtro é de papel. Isso né? Quando vai fazer a... Naturalmente, o papel ele vem da onde? Da celulose. A celulose vem da onde? Da árvore. Uma árvore ela não é branca, né? Como a gente tem uma folha sulfite ali branquinha. Uma árvore seria essa cor craft aí. Então, o papel natural ele estaria mais para essa cor do que para o branco. Então, o ideal é sempre o filtro que seja da cor natural. Pode ser sim ou não, mas aí tem uma forma mais fácil de tratar isso. Ao invés de você escolher a cor do filtro, para o filtro ficar branco, ele passou por um processo químico, como se tivesse colocado alvejante na celulose para ela ficar branca. Como que a gente libera aquele cheiro de celulose? Do alvejante? Escaldando aquele filtro de papel, seja o Melita que todo mundo faz em casa, que a minha mãe faz em casa, ou o filtro do V60 que é mais cônico. Né? O V60 é um método de coar o café ali, um método japonês.
O legal é sempre escaldar, pegar aquela água, que é uns 2 dedinhos de água quente ali, e joga fora, né? Usa aquela água só para esquentar o recipiente onde você vai consumir seu café, joga fora aquela água escaldada, porque se você sentir o cheiro dela, o aroma dela, você vai ver que tem um cheiro assim de alvejante mesmo, um cheiro de papel forte. Aí você joga fora e pronto. Aí você põe o pó de café ali e passa seu café. Você faz seu café na V60? Na maioria das vezes sim. Ultimamente eu estou tendendo a tomar bastante na prensa francesa, porque fica em infusão mais tempo, a cafeína é hidrossolúvel, quanto mais tempo em contato com a água, mais libera cafeína, e ultimamente eu tenho precisado bastante de cafeína, eu estou tomando na prensa francesa que fica em infusão. Mas eu ia te perguntar o seguinte, você já esqueceu de jogar aquela água depois que você escalda o filtro? Já esqueci algumas vezes e passei o café ali em cima, aí ficou uma meleca de fazer de novo. Putz, não fiz. Falei, vou tomar, quem mandou esquecer? É sempre legal escaldar, não só o filtro, mas o recipiente que vai servir, porque muda as características sensoriais também. Se a xícara estiver muito gelada, ela vai esfriar muito rápido seu café, vai perder um pouco das características sensoriais. Isso para o supra-sumo do café, né? Porque aquele café que você faz o ritual para apreciá-lo. O domingo de manhã, que você acorda mais sem pressa, sabe? Você vai ali, você pega um moedorzinho manual, você põe na mão, ou naquele menorzinho elétrico. Mas você faz tudo com mais calma para apreciar aquele momento, né? E é muito gostoso o momento de passar o café, né? Ou de coar o café. O café, ele tem vamos dizer assim, uma relação afetiva com a gente, né? Sim. Tem famílias, por exemplo, minha família, vamos tomar um cafezinho? Todo mundo toma café, até criança. Você falou assim, de criança eu não tomava café. Minha sobrinha, que era pequena, a gente diluía um pouquinho, porque todo mundo sentava na mesa. Tem o momento do café. O momento do café. E aí, no mundo do empreendedorismo, aí, que é a outra parte da conversa, quando a gente monta uma cafeteria, a gente pensa no momento café mais do que no produto café. Foi aí que eu mudei o negócio assim, muito rápido, mas várias vezes. Eu entendi que as pessoas iam na cafeteria não para ter essa experiência do ápice do tomar um café, porque daí eu ia limitar o meu público para 5% do meu total de público potencial. Eu tentei criar ambientes onde proporcionassem ali reuniões rápidas, né? Mas pequenas reuniões, pequenos encontros, momentos de descompressão do dia a dia. Você está de saco cheio de ficar no escritório, desce ali, toma um café, dá uma relaxada e volta para o trabalho. Então, é esse tipo de ambiente que a gente tenta criar hoje para poder estimular o consumo do produto e que seja um consumo vinculado de forma afetiva para aquele momento. Então, quando a pessoa... Até o nosso slogan hoje é assim, né? O slogan do Café Conceito é bons momentos começam aqui. Porque não tem como você ter um momento ruim tomando café. Exatamente, até porque assim, aquela parada no meio do dia é um momento consciente, você não está simplesmente pegando um cafezinho e virando ali no meio do escritório, aquela confusão. Exatamente. Né? Então, esse momento de descompressão para a gente é muito importante, a gente viu o valor, viu o negócio nisso. E aí você começou, né, no empreendedorismo, assim, você traz da fotografia aquela questão do layout, né, as suas lojas são super bem pensadas, né, e, assim, esse olhar para a beleza, para o que é simétrico, enfim, você trouxe tudo, né? Eu tenho um senso visual estético, crítico, né? Estético, muito crítico, muito elevado. Veio com certeza da fotografia, né? Daquela coisa de ser minimamente perfeccionista com a qualidade da imagem que você está gerando. Aí vem junto geometria, cores, paleta de cores, iluminação, vem todo esse contexto, né? E a fotografia é tudo isso. Só que só quem realmente tem uma veia um pouco mais artística vai conseguir compreender isso. Como que eu transfiro isso para o mundo real? Pegando um aspecto onde as pessoas conseguem minimamente se sentir bem num lugar, onde ela fala, nossa, mas que gostoso aqui, né? Diferente, por que será? Então tem uma madeira que é madeira de verdade, não é um laminado ali e tal, é uma madeira, não é um plástico fingindo que é madeira. A madeira, ela traz um senso de relaxamento para o ser humano natural, né? Isso vem da biologia, inclusive. E isso daí você pensou em cada detalhe? Foi assim? Sim, você detalhado. É metódico, assim? Sou bastante. Eu acho que um dos pontos que eu mais, no processo de construção de uma nova cafeteria, onde eu mais me importo é com o senso estético. Porque, na verdade, você não fez uma cafeteria, você fez uma marca e aí ela se expressa nas cafeterias. É isso que você pensou desde sempre, isso. Né? O processo é mais ou menos esse, né? É sempre para enaltecer a marca através de alguma coisa, do produto, do ambiente, daquele grupo de coisas, uns 4, 5 pilares fundamentais, né? Que fazem a ambiência fazer sentido e a marca ficar elevada nesse contexto. Então, o senso estético, para mim, ele é muito importante.
A forma como as coisas são apresentadas é importante. Obviamente que a gente tem que trazer isso para o mundo mercadológico, onde é viável financeiramente, onde a gente não quer ser caro, a gente quer ser o popular, a gente quer ser o do dia a dia, mas trazendo o máximo de qualidade que a gente consegue. E é um grande desafio para qualquer empreendedor trazer qualidade num bom custo-benefício. Então, eu sempre critiquei e eu critico até hoje. Às vezes as pessoas têm um produto incrível na mão, um hambúrguer maravilhoso, por exemplo, ou uma comida japonesa maravilhosa, e na hora de apresentar aquilo, às vezes até pensa, né, no prato, na composição daquilo, e esteticamente bem bonito. Só que daí você senta numa mesa de plástico, igual aquelas mesas de praia, que tem um furo no meio, que você põe sua chave ali, ela cai. Uma cadeirinha de plástico que 15 minutos ali você tá incômodo ali. E toda aquela experiência que era para ser completa, ela ficou parcial. Então, deixou a desejar numa coisa que, eu não vendo cadeira, eu vendo hambúrguer, meu hambúrguer é maravilhoso. É um pensamento muito errado do ponto de vista do empreendedorismo. Você tem que oferecer uma experiência completa para o cliente para agregar valor no seu produto. Só que tem que ter uma parcimônia e uma linha tênue entre eu vou investir muito e daqui a pouco o meu ambiente fica tão sofisticado para eu vender um café a R$6, está desproporcional. Vai ficar incongruente, né? A comunicação com o valor e tudo tem que ser depois ninguém vai alinhado, entrar mais lá, porque, nossa, esse lugar é chique, deve ser caro. Isso, ainda tem então, isso. essa linha tênue que é difícil hoje de manter. Né? As coisas hoje não são baratas para ninguém, né? Desde o supermercado, até o preço do café é curioso você vê no supermercado. Exato. Que há pouco tempo atrás, meio quilo era R$10, agora é 20. Então, aumentou muito. Nas cafeterias, proporcionalmente, aumentou também. Porém, a gente reteve um pouco os preços. Mas aí, voltando nesse padrão e tal de cafeteria, hoje a gente tenta entregar um ambiente muito bacana para que as pessoas tenham bons momentos com um produto legal, num custo-benefício acessível para todo mundo. Tem perfil que vai todo dia, tem perfil que vai 2 vezes por dia, tem perfil que vai uma vez na semana e tem gente que se reúne uma vez por mês. Então, assim, todo mundo está convidado a ir lá. A gente cria ambientes muito democráticos para todo mundo. E a ideia de fazer outras cafeterias, assim, vamos dizer, essa é a parte da loucurinha do empreendedor, né? Porque, assim, é muito gostoso você ter um negócio só, é muito diferente você ter 1 ou 2 negócios. Você começa a expandir, você tem Falando que ter em braços, trabalho, né? Ter, assim, 1 ou 2 é quase a mesma coisa, mas a gente entra em algumas minúcias que já deixa de ser quase a mesma coisa. Porque a responsabilidade de eu manter padrões em tudo começa a dificultar. Quando esses padrões passam para um outro nível, que hoje eu me entendo como um gestor de franquia e não como um dono de loja, eu deixei de ser... eu parei um pouco de ser comerciante, apesar de ser um pouco ainda comerciante, para ser mais um gestor de marca. Porque você tem lojas que são suas. Eu tenho algumas lojas próprias hoje. Não é meu objetivo mais ter lojas próprias, né? Eu quero cada vez ter menos, até ter um mínimo viável possível para eu manter a minha... para poder validar, para poder testar no que é meu, né? Mas o meu objetivo hoje é ter uma rede de franquias sólida, e aí o pensamento de ter uma loja própria e ter uma rede é diferente. Porque se eu for colocar esse copo na minha loja, eu posso entrar lá no qualquer marketplace aí da internet, o Mercado Livre da vida, e comprar esse copo porque eu achei ele bonitinho. Nossa, custa R$20 cada copo, mas é lindo, ele tem umas borboletinhas aqui, é por dentro, vou comprar. Hoje, quando eu penso rede, eu tenho que saber se isso é viável, se isso se paga, tenho que ver se chega em todas as lojas e eu tenho que ver se cabe no escopo de negócio entrar um copo nessa modelagem em cada um dos modelos de loja. Então, isso é com o copo, isso é com o produto, isso é com o café, isso é com o prato, isso é com a decoração, é com a cadeira, a mesa que eu vou colocar nas lojas. Então, muda o mindset de pensar negócios. Eu tenho que pensar em escala e não pensar só no meu umbigo. É muito mais prazeroso você ter o seu pequeno negócio. Mas para quem é empreendedor não consegue ficar apertado ali só naquilo. Quer expandir, expandir, expandir. Né? Com isso foi com a fotografia comigo. Por tanta vontade de expansão, eu preferi fazer uma outra atividade que fosse além. Por exemplo, estou aqui conversando com você hoje, mas eu sei que tem 12 cafeterias rodando, funcionando, e eu não estou em nenhuma das 12. Então, esse para mim é o auge do empreendedor que decidiu ir por esse modelo de negócio. As coisas não dependem de mim, dependem num certo ponto, mas operacionalmente não. E o estresse? O estresse é um capítulo à parte, né? Porque para eu ter certeza que tudo isso está rodando, é um estresse danado. E, obviamente, que ainda tem coisa que respalda em mim. Então, eu ainda sou dono de lojas. Então, se o funcionário não está bem, e às vezes ele não quer falar com o coordenador dele, com o gerente dele, quer falar com o dono. Então, é o meu tempo também dedicado às minhas pessoas, que são mais ou menos 30 pessoas hoje ligadas diretamente a mim, como prestador de serviço, colaborador, funcionário, seja o nome que for. E isso exige ainda uma responsabilidade compartilhada entre ser o comerciante dono de loja e ser o gestor de marca.
Eu também tenho os franqueados que dependem de mim para algumas coisas. Eu queria trocar uma ideia com você sobre isso aqui. Minha loja está indo bem, preciso melhorar nisso. Minha loja está indo mal, preciso Você ainda melhorar tem nisso. que, assim, né, faz parte do seu papel, você ainda tem que prestar um suporte, né? Com certeza, a é o eles. papel principal da franqueadora, né? Obviamente que hoje eu não sou sozinho trabalhando nisso, no escritório ainda são 5 pessoas, a gente pensa muito como startup, ser enxuto para entregar muito, né? Até para ter uma valorização legal. O nosso momento hoje, não temos caixa infinito, então a gente precisa trabalhar com pouco recurso de forma muito eficiente. Então a gente tem ótimas pessoas trabalhando, 5 pessoas ao todo comigo. Cada um cuida de uma parte, a gente tem a parte de gestão de operação, que é a gestão de loja, a gente tem a parte de marketing, a gente tem a parte administrativa e eu com a expansão. Então, quem procura novas oportunidades de negócio, fecha Aí, parcerias. quando você vai, por exemplo, um franqueado, alguém que quer ser um candidato a franqueado, você analisa desde o ponto que ele vai colocar a distância entre outras lojas, se ali é viável, se, né? É uma série de coisas, essas são algumas delas. Então, a gente tem que ver a viabilidade do ponto comercial, da cidade onde está instalado. Então, tem alguns estudos que a gente pode fazer para avaliar essa viabilidade. Então, por exemplo, Taubaté, uma cidade de 320 mil habitantes, tem 8 lojas Café Conceito. Comporta? Comporta. E comportaria até algumas mais, porém tem que ser estratégicas. Não dá para ser o mesmo modelo de loja gigante na cidade inteira. Não vai comportar. Então tem um modelo de negócio diferente, que é sempre proporcional ao investimento e ao porte da cidade. Sim. São José dos Campos, uma cidade com 1 milhão de habitantes, caberia pelo menos 10 lojas. Mas aonde? 10 do mesmo tamanho gigante naquele bairro chique de São José? Não. Então tem estratégia para tudo. Então você tem ali várias zonas de São José, onde você pode ter loja dentro de supermercado, dentro de shopping, você pode ter loja na rua, você pode ter uma loja dentro do bairro legal, junto a uma academia. São modelos de negócio diferentes. Cada um você vai ter um retorno financeiro diferente, proporcional ao seu investimento. E assim, quando você viu que estava dando certo, assim, em 5 meses você abriu, e quando que você pensou, falou, acho que eu dei um tiro certo, assim, vamos dizer. Porque, assim, quando você vai empreender, sempre, por mais que você tenha a certeza, por mais que você tenha tudo, você ainda fala, será que o mercado é viável? Será que em Taubaté? Porque, assim, a sua, pelo que eu me lembre, foi a primeira cafeteria aqui. Sim. Vieram outras no tapetão aí, que daí você abre margem para concorrência, né? Sim. Mas quando que você sentiu, falou, tá dando certo? Essa pergunta é curiosa, porque foram vários momentos. Eu acho que no primeiro dia, a gente tinha uma expectativa de que as pessoas fossem. Só que eu fiquei, assim, eu evitei muito a convidar muitas pessoas para não ter um problema. Sim. E eu mandei para algumas pessoas queridas que eu sabia que estava fazendo, sabia que eu estava fazendo aquilo, né? Eu estava abrindo ali a primeira loja. Aí o escopo do mês daquilo foi assim, o aluguel, conta de papel de pão, que eu não era eu era assim, no mundo da fotografia, eu já tinha meu estúdio, já tinha uma pequena empresa. Mas eu era o eu presa, o artista que mistura a conta pessoal, do dinheiro pessoal com o dinheiro profissional. Eu tinha várias fontes de renda na fotografia. Eu dava curso, eu fotografava casamento, eu fotografava DJ, eu tinha um estúdio, eu fotografava eventos. Então, assim, dificilmente trabalhando eu ia sentir alguma necessidade financeira, porque todo dia eu estava produzindo alguma coisa e estava me rendendo financeiramente. Até porque você já era conceituado na fotografia, Sim, né? e o meu custo fixo era baixo. Quando eu fui para o mundo da cafeteria, eu não sabia como gerir, não sabia absolutamente nada, sendo bem sincero. Eu sabia que eu tinha um aluguel para pagar, eu tinha um custo mínimo ali operacional com pessoas que estavam trabalhando na operação. Empregados que dependiam de você, que estavam ali, você tinha que honrar. Os funcionários, que na verdade eram um só. Os funcionários. No primeiro dia foi os funcionários, foi isso mesmo. Que você trabalhou lá, tipo, eu trabalhei. Isso daí é legal, né? Porque as pessoas, elas veem agora, Sim, mas é relação, muita mais relação. Eu fiquei um ano, assim, inserido, 6 meses sem sair, chegando às 7 da manhã e saindo às 8 da noite, no café. Eu não... Aí você não fotografava mais? Fotografava. Eu tinha que arrumar tempo para fotografar, porque comecei a mudar a minha agenda. O que era trabalho de prestação de serviço com data flexível, eu jogava para noite e fazia isso de noite. Então, fotografias de estúdio, marcava depois das 8 da noite. E casamentos que eram sábado, eu fechava a cafeteria 1 hora, às 4 horas eu estava indo para o casamento e aí virava o domingo e tudo mais. Quanto tempo nesse ritmo?
2 anos. Caramba. Parei de fotografar quando eu coloquei de meta abrir a segunda unidade. Aí eu já tinha a meta de abrir, mas só queria ter certeza que eu podia me desligar da fotografia para segurar as pontas financeiras quando a segunda loja estivesse inaugurada e funcionando, né? E aí no primeiro dia eu vi que eu acertei a mão, porque entrou tanta gente lá, e a expectativa da época, tá? 2017, a expectativa Que foi financeira... aquela loja do centro. A loja do centro, da Visconde do Rio Branco, que existe até hoje. A loja que eu A vou expectativa financeira era fazer ali, sei lá, para pagar as contas, 7, 10 mil reais pagava o custo operacional que eu teria naquele negócio. Então, do jeito que eu esculpi pensando, naquela época. eu preciso de 10 mil. E assim, eu não almejava nada mais que isso. Sabe aquela coisa? Estou montando um negocinho aqui, é paralelo. Se der certo, ótimo. Mas assim, se eu faturar lá 7, 10 mil, eu paguei minhas contas, tá tudo certo. Eu não tive que tirar do bolso. Se tivesse que tirar, natural, faz parte de qualquer negócio no começo. Até porque tem mais chance de dar errado do que dar certo. Sim. Qualquer coisa que você vai empreender no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, né? A gente acha que o Brasil é uma loucura de quebradeira de empresa. Qualquer lugar do mundo, o Brasil ele tem mais ou menos 72% de chance de quebrar um negócio nos 10 primeiros anos. Estados Unidos e Europa é 68%. Então, assim, não muda quase nada, é difícil para qualquer um. É que cada país tem suas regras e tem a capacitação do empreendedor. Os Estados Unidos são pessoas mais capacitadas no mercado mais concorrido. No Brasil é um mercado menos concorrido com pessoas menos capacitadas. Pega o americano para empreender aqui, ele faz um sucesso absurdo com qualquer coisa que ele se propor a fazer. E aí eu tinha a expectativa. No primeiro mês vendeu 27, no segundo mês 35, no terceiro mês 40. Falei, tem um negócio na mão, preciso estudar porque eu tô lidando com números altos. Porque aí começa a correr um risco. Sim. Quanto mais alto o teu... Vamos colocar bem entre aspas, tá? O teu sucesso ali, mais chance você tem de tomar um tropeço e perder tudo. Então, as responsabilidades foram aumentando. Tributária, salarial... Você precisa contratar mais mão de obra, exatamente. Você tem mais salário para pagar, e aí vai girando. Obviamente que para vender 7, 10 mil reais que eu tinha de iniciativa ali, de vontade inicial, precisaria de poucas pessoas. Para fazer 5 vezes mais que isso, mais pessoas, mais responsabilidade, mais estrutura, mais equipamento. Então, o risco começa a aumentar. Primeira coisa que eu fiz, vou me capacitar. Aí eu fui procurar mentorias, cursos, desde Sebrae até pagar mentorias particulares, que hoje está na moda mentoria, mas há 6 anos atrás essa palavra era um pouco rara. Você tinha que bater na porta do cara e falar, você pode me dar uma mentoria? E aí, como eu vi que eu tinha um negócio bacana nas mãos, eu já tinha aquela vontade de crescer. Não sabia o quanto, mas sempre falei e falo até hoje, que vai ser no máximo... de unidades, né? Falando de loja especificamente, o máximo de unidades que o meu trabalho permitir, que minha vontade de fazer acontecer também for proporcional. Mas você tem um número na sua cabeça? Tenho 1.000. 1.000 é o número. No Brasil, assim? No Brasil. A futura maior cafeteria do Brasil. Não sei se é a maior cafeteria, mas a maior cafeteria de experiência do Brasil, onde você vai entrar lá e você realmente vai ter uma experiência, não só tomar um café como uma lanchonete qualquer, né? O meu target é o... Como negócio, assim, alvo é o Starbucks, obviamente, né? Tem 40 mil pontos de venda no mundo. Começou há 52 anos atrás, então tem uma história, a gente só tem 3. Então, você ainda tem chão aí. Não almejo ir para fora do país hoje, mas se tiver oportunidade, por que não? Mas eu acho que o Brasil é um mercado tão bacana, assim, dá para levar tanta mensagem do café para o brasileiro e mostrar para ele o quão bom é o produto que a gente produz aqui no Brasil. E eu acho que aqui para Taubaté você trouxe a experiência real, a experiência do café. Então, muita gente que nunca tinha tomado um café moído e tinha aquilo. Exatamente. Que remete muito a uma coisa artesanal de roça. A minha avó torrava o café naquela bolinha, no fogão a lenha, moía ali pra gente na hora e tal. Então, assim, tem um fator afetivo que a gente atende hoje muitas pessoas. Tanto é que tem um método no Café Conceito que eu não quis mexer, que ele não tem técnica nenhuma, mas é o coadorzinho de pano. Porque aquilo ali traz uma... Principalmente, a gente é muito democrático ali no público. Então, a gente atende hoje desde vovó até adolescente. E todos eles acabam tendo uma ligação em algum momento com... Até porque somos do interior, né? Com o coadorzinho de pano ali. Sim. Então, a gente preferiu não mexer e deixar aquilo ali, por mais que não tenha muita técnica, mas é um método afetivo que as pessoas gostam de ter o seu café ali. É o coador da avó. Né? Exatamente. E curso de barista, você já fez? Fiz alguns online, offline, com imersão e tudo mais. Aprendi muito. Hoje eu aprendo mais com as pessoas que estão trabalhando no Café Conceito, que me ensinam todos os dias, os baristas lá. Mas é muito legal, porque é tão bom você otimizar aquilo que você aprende e gosta de fazer todo dia. Sim. Por exemplo, eu gostaria de fazer um curso para entender melhor sobre água, porque é uma coisa que você toma todo dia, você sabe o que tem mais e menos qualidade, mas você não sabe. Só com um especialista você vai saber os mitos, né? Se o flúor na água realmente faz mal, não sei. E o cloro, também não sei. Então, por que a gente usa um filtro de barro? Por que a gente usa um filtro purificador de água? Precisa ter um purificador de água?
Então, dentro do mundo do café, você também tem várias coisas que para o dia a dia você otimiza. E, bom, a gente tem a questão da bebida alcoólica, né? Todo mundo, a maioria da população talvez consuma bebida alcoólica. Dependendo da bebida, cabe estudos. Por exemplo, a gente tem cachaça artesanal, que às vezes é uma delícia, mas quando a gente pensa naquela cachaça de supermercado, é só uma água forte, né? Água ardente, literalmente. Mas a cachaça artesanal, ela tem o seu sabor. A gente tem conhaque, que é extremamente explorado fora do Brasil. No Brasil é bem raro. Vinho também, a gente tem várias formas de tomar vinho. O paladar não retrocede, né? Cervejaria artesanal. Então, assim, hoje eu prefiro tomar uma única garrafinha de cerveja ali artesanal do que um fardinho de cerveja, que seja Heineken, que tem mais qualidade. Mas o café é a mesma coisa. Você acaba entrando no mundo que o paladar não retrocede. É o mundo sem volta. Então, quando você aprende aquilo e vê valor naquilo, aí não estou nem falando valor monetário, né? Porque o que é bom sempre vai custar mais caro, não existe o que é bom e custa barato. Até porque é muito mais artesanal, você vai tirar com a mão Exato. ali da colheita. Participa desse processo e tudo mais. Então, é um mundo assim mágico do barista, e aí você tem muitas categorias para você aprender. Você pode se especializar só em café coado, só em máquina de expresso, em cafés expressos. Você pode ser um artista do café fazendo os latte art, por exemplo. E hoje tem o campeonato mundial de barismo, onde até com o Café Conceito a gente já conseguiu participar de uma seletiva para o mundial, isso em 2019. Na categoria latte art. E aí dentro do campeonato de barismo você tem os drinks de café, né? Você tem ali os cafés coados, você tem o barista completo, que você tem que fazer o coado, você tem que fazer o latte art, você tem que fazer um café expresso bem extraído, você tem que saber da onde a origem daquele café para você adaptar na receita e fazer ela melhor. Vamos tentar fazer um paralelo para ficar mais claro para quem tá ouvindo. Sobre carne, sei lá, você pega uma carne extremamente nobre, aquela carne que custa, sei lá, R$500 o quilo. Você vai naquele açougue boutique chique, é aquela peça mais cara que tem. Aí você pega, corta aquele bife fininho e faz aquele bife acebolado que você faria com um contrafilé, uma carne de açougue normal. Você perdeu a oportunidade de ter uma experiência diferenciada com aquele produto. Isso você pode fazer com o café também. Então, se você não tem conhecimento da origem, você não consegue executar com qualidade. Então, um barista bem capacitado, ele tem que entender da origem para poder entregar um produto final bem redondinho, proporcional àquela origem. Por isso que eu falei que tem uma relação do plantio, desde o plantio, com a entrega da xícara do café. Nesse processo todo, vamos lá, eu quero tomar um café filtrado no V60. É isso que eu ia te perguntar. Como assim, por exemplo, filtrado na V60, que é bem popular, assim, porque é um café fácil de você fazer, e um expresso. Qual é o melhor grão? Qual é o melhor método de moagem? Não existe certo e errado na cozinha, assim. Não tem como definir o melhor grão, vai depender do paladar, né? Eu gosto de um café mais frutado no expresso, eu gosto de um café mais frutado no V60. Então, acho que vai muito do paladar. Mas é importante que o profissional ou a pessoa que esteja fazendo saiba ali do que ela precisa fazer para extrair o que ela gostaria de fazer, né? Você tem que saber primeiro o que você quer para saber o que você tem que fazer. Então, de acordo com o que você moe, de acordo com o que você escolhe a temperatura da água, de acordo com o que você escolhe a qualidade da água, você vai ter um resultado diferente na xícara. É muito técnico isso, né? Eu tento nem para as cafeterias, eu tento levar tanta coisa técnica, porque vira um monte de blá, 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 um monte de regrinhas, que às vezes eu preciso ter um café de mais qualidade, com uma água relativamente boa, entregue numa xícara legal, resolveu todos os meus problemas e eu já consegui entregar muito mais que a média. Muito mais, né? Porque depois que a gente toma um café com esses métodos de extração e um café que vem ali, né, sendo enquadrado em todo esse processo, é outra bebida, né? Não é o café do supermercado, é incrível, é bizarro. Se eu quiser tomar um café, vamos lá, de qualidade, coado, vamos usar o método V60 de exemplo. Eu tenho que ter um grão, eu tenho que moer aquela quantidade que eu vou tomar na hora, numa granulometria, que seria a moagem média, para o método padrão, colocar uma proporção que te agrade, por exemplo, 10:1 seria uma coisa mais até forte, mais mediana, né? Se você quer um café mais aguado, você põe mais água, quer um café mais forte, põe mais pó e menos água. Então você vai fazendo essas proporções. Escalda o filtro sempre, passa seu café e aprecia seu café. Não tem segredo. Agora eu posso te falar que uma temperatura recomendada da água é 94 graus, antes de estar fervendo, borbulhando, mas isso também depende, porque a gente tem os 100 graus ao nível
do mar. Quanto mais altitude você tem, mais rápido a água vai ferver. Então, sei lá, vou chutar aqui, em Campos do Jordão a água pode ferver a 92 graus, porque a altitude é maior. Significa que ferveu ou perdi? Não, na verdade ela ferveu e nem atingiu a temperatura ideal, que é os 94. Então, assim, começou a borbulhar, desliga. O tempo que você vai pegar para escaldar ali o café e tal, já perdeu um pouquinho de temperatura e está no ideal, né? Vamos sair das regras e vamos para a parte prática, né? Deixa a regra pro profissional. Jogar água Descartar a água que você escaldou e tudo mais. Aí, quando a gente vai para o mundo do expresso, aí a gente tem algumas questões, assim, que é muito complexa, porque a gente depende de pressão, uma pressão medida específica para você ter uma extração de qualidade. Por isso que muita gente não gosta de expresso, porque as pessoas não sabem fazer um expresso fica ruim, né? O expresso ele já traz mais intensidade, porque ele pega numa pequena quantidade de água tudo aquela força do café. Então, se o café não tem qualidade, ele já vai ficar extremamente um paladar que falaria que é impalatável, um negócio horrível de experimentar. Sim. Então, você pega aquele café bem tradicionalzão, torra extra forte, e você moe ele bem fininho para fazer o expresso. Ainda vem aquela pressão da máquina de 9 bar para extrair ali 40 ml de bebida, são os piores 40 ml da sua vida. É 10 vezes pior que tomar um chá de boldo forte. É muito ruim. Então você tem que ter um grão de qualidade mesmo para você fazer aquilo e regular a máquina do jeito certo e tal. Aí você tem os cafés de cápsula que vieram para trazer uma praticidade. De cápsula. É muito legal. Eu acho que esse é um método muito prático. No Café Conceito a gente tem até uma cápsula nossa, que é o mesmo café que você toma na cafeteria expressa, você tem como levar ele para casa para tomar a cápsula também. Mas o gosto muda um pouco. Muda um pouco, porque ele oxidou um pouco, por mais que tenha tecnologia naquela cápsula, tirou o oxigênio, colocou um pouco de nitrogênio para preservar a oxidação ali. Até acompanhei o processo na fábrica um tempo atrás, o ano passado. É muito curioso o jeito, a tecnologia assim, é muito evoluída, mas nunca é a mesma coisa que extrair um café expresso da cafeteria e tomar ele na temperatura certa, com a moagem do café na hora. A experiência é totalmente diferente. Mas é muito legal porque traz uma praticidade, né, para o dia a dia. E é melhor do que um café do supermercado, certamente. Sim, né? No questão do que eu digo do sabor. Sim, né? Com certeza. Se for um café de qualidade, é que aí você tem que ver a qualidade do café que está na cápsula também. Eu vou em supermercado e compro, às vezes, na promoção, só para experimentar, a título de curiosidade. Para ter um parâmetro para saber se a minha cápsula da minha marca tá legal, perto de uma marca de um supermercado. Então, cada rede de supermercado tem os seus produtos próprios, né? Então, eu fui no supermercado uma vez, comprei uma caixinha lá de cápsula, paguei R$10. Então, R$1 cada cápsula, muito barato. Estava perto do vencimento e tudo mais. Mas, assim, impraticável tomar aquele negócio. Assim, se eu desse para uma pessoa que está acostumada a tomar café tradicional, não ia gostar. Aí você tem que colocar um monte de açúcar. Aí tem um outro mito, né? Tem que colocar açúcar no café? Depende, se você gosta, tem. Se você gosta de coisas mais doces, tem. Quando eu tomava café, antes de conhecer o café especial, eu sempre coloquei açúcar. E quando eu vou na casa da minha mãe hoje, tomo um café Melita que ela faz, tradicional, lá no método Melita, o café Melita tradicional, eu coloco açúcar também, um dedinho, mas eu coloco açúcar. Para ficar um pouco mais prazeroso de tomar aquilo. Qual que é o meu objetivo ali? É apreciar um café de qualidade? Não. É o momento. Estou procurando a cafeína ali, ou o momento de reunião ali com a minha família. Então, assim, eu tomo quase que qualquer coisa. Tem lugares que às vezes eu vou numa padaria, tomo café muito ruim, mas aí você tem que colocar açúcar. Tem jeito, né? Não, eu tomo tudo. Aí vira, vou na força. Muita força. Então vale comprar aquelas cápsulas e você mesmo moer o seu grãozinho e colocar ali, que daí você vai ter um café tipo, do grão que você escolheu. E aí, para quem não gosta, por exemplo, de um café de cápsula, que é muito versátil, às vezes você vai num hotel, aí você tem a maquininha de café ali de cápsula, é muito prático. Você liga a maquininha, 30 segundos ela tá quente, põe a cápsula, tira. Mas eu não gosto de café expresso, não tomo café de cápsula. Hoje tem novas tecnologias, tem o Drip Coffee, por exemplo, que é um sachêzinho de café já moído o café, você abre o sachê, põe no seu copo, ele tem umas alcinhas que põe no copo ou na xícara, só precisa de água quente e passa ali o café. Às vezes na mesma máquina de cápsula você consegue extrair água quente, que é o que eu faço na minha casa. No dia a dia eu pego a água quente da própria máquina para coar o meu drip coffee ali e me dá uma dose de café. Cabe na carteira, na bolsa, na mochila, você leva para viajar. Eu gosto de acampar assim na época de inverno, em montanha e tudo mais. Eu levo uns sachêzinhos e ainda dou para os meus amigos lá pela praticidade. Só ferver a água e passar o café é muito prático. Muito prático mesmo. E hoje você prefere a prensa francesa que você falou? Hoje, como café coado, eu prefiro a prensa francesa. E você vai mudando? Mudo porque são momentos, né? Tem dia que você quer tomar aquele café mais porrada pra você ficar acordado, assim, com mais cafeína. Tem dia que você só quer tomar um café numa reunião, aí você vai dando bicadinha, um café mais suave, mais legal, né? Que é o V60 no caso, ou o coador de pano também
dá um café mais suave. E a prensa francesa é um café mais forte, porque ele fica 4 minutos em infusão com a água, aí você separa ele da água e vem um café mais encorpado. E o expresso é o de todo dia, geralmente depois do almoço, sabe? Você dá aquela despertada ali e tal, é meio que cultural, né? E café turco, que é bem fininho, que eles fervem o pó na água. Esse é um método que eu já tomei, nunca fiz, mas acho muito bonito o processo de fazer, né? Se quem tiver oportunidade, joga no YouTube aí, Passando Café Turco ou Café Turco. Ele lembra cobre, mas não necessariamente é de cobre, né? Pode ser de metal qualquer. É tipo um cachimbo que é colocado numa areia que está extremamente quente, geralmente tem uma chama por baixo da areia. Você fica esfregando aquele cachimbo na areia até atingir uma temperatura, quando ele ferve, vira no copo. E aí vem com o pó de café junto, que daí né? sedimenta Decanta, ali, exatamente, vai para baixo e você consegue tomar. E fica aquela borra de café no fundo da xícara. Que até faz, daí eles viram, e daí faz a leitura da borra de café. A leitura do seu futuro, da sorte ali na borra de café. É uma coisa cultural, né? É um método de café bem legal, que se assemelha até ao expresso por sabor, mas é muito cultural. O brasileiro acho que não gostaria de tomar aquele café, até porque ele vem meio arenoso, né? E aí, de método de café, a gente deve ter uns 50 tipos que tem fáceis de fazer, né? Desde o expresso, V60, prensa francesa, aquela moca italiana, que é aquela chaleirinha ali, né? Que é quase um café expresso também, é muito legal de fazer. Então, assim, tem para todos os paladares. Aí tem que entender que tipo de café você gosta. Café mais forte, café mais fraco. Eu divido nesses dois, porque daí você consegue ter várias nuances de café diferente. Quer dizer, e hoje a gente tem muito acesso, né? Nossa, muito acesso. Acesso a saber como preparar. YouTube tá aí, né? Sim. E acesso aos grãos também, que antigamente exatamente. não tinha, né? Hoje, para você comprar um café de qualidade, você pode ir em qualquer cafeteria. Um cliente que for hoje no Café Conceito comprar um café de qualidade, ele entra lá, ele vai achar 4 tipos de café diferentes. Ou para ele tomar no expresso, 3 tipos para ele tomar no coado, que a gente está com uma edição especial. Então você tem lá um grão que ele é mais... não é achocolatado, tá? Às vezes a gente confunde e fala isso, mas é um grão mais chocolate, que ele lembra um cacau 70%, ou seja, ele não é amargo, mas ele é mais forte. Você tem um grão frutado, que ele tem notas mais cítricas, é bem diferente. Que é o meu preferido. E tem um mais floral, que é uma edição especial que a gente tem, que é o que chama de nanolote lá, que é quando você tem uma colheita onde saiu só algumas pouquíssimas sacas, sei lá, 4, 5 sacas daquele café diferentão, que a gente chama de, enfim, nanolote, microlote, nanolote, quanto menor eles arrumam não. Que não dá para ficar reproduzindo não muito, dá pra ficar porque aquele momento aconteceu. Por exemplo, aquela árvore do plantio todo que ficou mais na sombra, mais suscetível ao vento e à chuva e à umidade. Pode ser que aquele grão tenha saído um pouco mais doce. Por mais que os dois sejam da mesma variedade, estavam juntos ali, mas aquele ficou mais na sombra, aquelas frutas ficaram um pouco diferentes. Aí dá para fazer um nanolote só com aquilo. Caramba. É muito complexo. E aí tem os degustadores, né? Porque eles que vão definir isso aí, né? Aí passa por um processo de triagem que chama cupping, que você pega o café num padrão de torra, de moagem e de receita, você experimenta o café, e aí você já deve ter visto, né, que o pessoal sorve o café, que é aquele assovio que ele faz com a colherzinha, puxa, e aí depois gospe no copo ali. Ele só sentiu as notas do café, só que assim, tem que ter um paladar muito afinado, o meu não é tão afinado assim. Eu conheço muito bem os meus cafés, né, mas... eles são extremamente treinados para entender notas sensoriais e uma roda de sabores, que eu vou chutar aqui umas 200 especificações de café diferente. Você tem um com nozes, você tem um com macadâmia, que é tipo nozes, aí você tem essas mais amendoadas, aí você tem as florais, aí você tem as frutadas, aí você tem as terrosas, aí você tem vários aromas, sabores e olfatos e então, coisas são diferentes. certamente essas pessoas, são pessoas que há anos fazem isso, né? Porque isso daí, se você não repetir ao longo de, sei lá, 3, 5, 7, 10 anos, repetindo todos os dias. Exatamente, é treino. É igual no mundo dos vinhos, a gente tem ali sommeliers, mas você tem pessoas tão especializadas que se você vendar eles, der ali uma receita cega para ele, uma degustação às cegas, ele vai falar que uva é, e dependendo do nível ele fala até da região que é aquele vinho. De tão especificado que é o treinamento dessa pessoa ali de beber muito. Né? E tem gente que ainda acha que é só passar lá no supermercado e pegar o pozinho da promoção, né? Não é. Só que eu também tento não trazer essa complexidade para a mesa, porque é muito específico, né? A gente está aqui conversando sobre café, aí faz sentido. Mas no dia a dia, se eu começar a falar tudo isso, as pessoas só me dão um café, por favor. E eu sou uma pessoa extremamente curiosa sobre isso, por isso que eu estou te perguntando muito sobre isso.
Mas, assim, a maioria das pessoas, por exemplo, que vai na sua cafeteria é para saborear um bom café, curtir um bom Sim. momento ali, né? Sim. 50% vai para apreciar o café, 50% só vai para ter um bom momento. Então a gente tem que ser democrático. E quantas vezes você não falou para um amigo, uma amiga, vamos tomar um café? Chegou lá, pediu um Sempre, chá e um tipo, suco. E não tomou não, café. eu sempre vou para tomar o café. Aí sim. Mas porque o café é momento. Então, às vezes é café, às vezes é só um momento mesmo. Então a gente está lá para tudo isso, né? Para oferecer um bom café, para oferecer qualidade, para mostrar que o Brasil tem um café de extrema qualidade para oferecer e que só 15% desse potencial produtivo do Brasil hoje é explorado como café de qualidade, que é o café especial. Nas categorias do café a gente tem o tradicional, que não tem muita qualidade. O que seria isso? Vamos lá para a fazenda, a gente está colhendo o café. Aí vai uma máquina que você coloca no caule da árvore ali, vibra a árvore, cai a folha, cai o bichinho que estava ali comendo a fruta, cai a lagartinha, cai tudo no chão, num lençol. Eles pegam tudo aquilo, põem dentro de uma cesta, põem no tratorzinho e leva para fazer o processo e torrar depois. Então, assim, foi tudo moído junto. Aí você tem o tipo exportação, que é mais ou menos o mesmo processo, mas passa por um processo ali industrial um pouco mais afinado. Para dar uma peneirada nas Aí coisas. você tem o gourmet, que também começa por aí, mas eles tiram a maioria das impurezas. E aí você tem o especial, que não aceita impureza. Aceita uma amostra mínima de impureza, só que não aceita grão brocado. Por exemplo, eu tenho lá um grão de café, o que é um grão brocado? Sabe o bicho da goiaba? Sim. Tem o bicho do café também. Se aquela lagartinha que nasceu lá dentro do café... que quando fica uma pontinha ali meio... Se ela ele não é furar redondo. o grão, a semente lá dentro da fruta, aquilo ali é um grão brocado. O café especial, ele não... para ele ser especial, ele não poderia ter esse grão brocado. Tem que ser retirado. O grão tem que ser uniforme, tem que ser retirado. Ou se numa amostra, existe uma técnica, né? Eu não vou saber exatamente a quantidade, mas vamos supor que seja para cada 1 quilo, eu posso tirar 3 amostras. Só uma dessas 3 amostras poderia ter 1 grão brocado. Se tiver 2, já não é mais café especial, já perdeu qualidade. Daí já vai para o café gourmet para poder ser aproveitado. Isso, assim. Exatamente. E essa pontuação é o que define o valor. Então, hoje, a média da saca de café que a gente compra, com a qualidade que a gente vende no Café Conceito, custa em torno de R$ 2.500 uma saca de café. Há 1 ano e meio atrás estava 1.200, 1.300. Vou fazer uma pergunta ignorante. Quanto pesa uma saca de café? 60 quilos. É o padrão que se tem. Não que a gente compre, às vezes, uma saca de 60. Às vezes ela tem 30. Mas a unidade de medida que se usa para medir café, né? Igual a arroba do boi, que tem uma medida lá também, com café saca, e essa saca teria 60 quilos. Entendi. Então, hoje é um produto valorizado. É um produto que não tem como não custar caro, porque dá um baita trabalho para fazer o café de qualidade. Tem cafés, quando ele tem um nanolote muito específico, vai lá o pessoal para fazer a colheita, eles pegam grão por grão da árvore, só o que está maduro, tipo escolher jabuticaba no pé. Você só pega aquela que está madurinha e gordinha, para você ter um café de mais qualidade na xícara. Então o preço disso ele é proporcional ao trabalho. É um trabalho muito bonito, é um trabalho artesanal e pouco valorizado. Hoje a gente tenta fomentar o ecossistema do café de qualidade, onde a gente compra de fazendas que estimulam produtores rurais e o entorno deles a fazer essa colheita mais seletiva e mostrar para o produtor que ele não precisa ganhar no volume, ele pode ganhar muito bem na qualidade do café, tendo às vezes o mesmo ou menos trabalho do que trabalhar no volume. Então, isso todo mundo ganha. A cafeteria ganha, o país ganha e a gente consegue surgir aí com um novo produto mercadológico, que é esse café especial. Né? Vamos dizer assim, elevar ali a régua para... O café colombiano ele é muito conhecido no mundo todo, né? Mas o café brasileiro, pela quantidade que a gente produz, não tem como ser inferior. É que as pessoas não foram buscar nos lugares certos e talvez todas as pessoas que cuidam dessa produção, dessa parte produtiva do café não estejam capacitadas o suficiente. Mas qualidade por qualidade, tenho certeza que o nosso é tão bom quanto ou superior. Não perde em nada. Mas daí quando começa a girar a máquina, você acaba capacitando essas pessoas, né? Sim. E assim, uma coisa leva a outra. Eu imagino hoje, pelas últimas vezes que eu vi, que 15% de todo o café consumido no Brasil hoje, do total que é produzido, apenas 15% é o café de qualidade especial. Né? Então, assim, é um mercado que tem muito para crescer, tanto para as cafeterias, quanto para os supermercados, para os consumidores. Então, hoje você tem como consumir café de várias formas diferentes, né? Em receitas, em só bebida. E para quem nunca experimentou, recomendo, porque é muito legal. É outra gostoso, coisa. É uma experiência bem diferente, né? Hoje não tem mais, né? No Café Conceito a gente tinha uma coisa que chamava experiência cafeinada, a gente retirou do cardápio por alguns motivos, mas quem sabe voltar.
Aos poucos a gente vai fazendo alguns cursos, alguns workshops para mostrar essas diferenças para as pessoas, onde a gente pega um café extra forte de supermercado e põe do lado de um café de 2 tipos de café especial. E aí você tem uma régua de degustação ali, onde você tem algumas informações numa plaquinha que mostra o que cada um tem na sua composição ali da parte aromática e de paladar, que diferencia um café do outro. Então, é uma experiência muito legal para quem não conhece nada. E geralmente, quando aquelas pessoas tomam, 90% não volta mais para o especial. Mas tem os 10% que falam assim, eu prefiro esse mais amargo, porque é o que me remete ao que eu tomei na vida inteira. É muito legal. Eu acho assim, é um mundo completamente assim, à parte, né? Quando a gente começa a entrar ali e tal. E para a gente terminar, o que combina com café? O café é um negócio que você tem que apreciar ele sozinho. Não, eu sou totalmente contra regras, né? Eu, particularmente, tenho o meu momento de tomar o meu café puro, só o café, mas tem aquele momento de banquete também, que tem que ter um cafezinho junto, ou para antes ou depois da refeição. Mas combina queijo, combina alguns doces, né? Para experimentar um café. Bolinho de fubá. Um bolinho de fubá é um clássico, um pão de queijo, outro clássico. Né? Acho que tudo combina com um bom café. Para você fazer uma degustação de café, é sempre legal acompanhar alguma coisa mais salgadinha, porque você consegue ver doçura no café quando o café é de qualidade. Então, sei lá, seja uma bolacha de água e sal, uma fatia de queijo, um queijo curado ou um queijo branco mesmo, mas você já consegue ter umas nuances palatáveis de café, né? O queijo não é o melhor, mas uma bolachinha eu acho que é legal para você come alguma coisa salgada assim, experimenta um café, você vai ver que a experiência de paladar é muito elevada. Isso aí. É gostoso, vale a pena. Diego, eu quero agradecer. Nosso papo foi muito bom. Aprendi muito sobre café e sobre todas as coisas que eu te perguntei, que foram assim, coisas muito que eu queria saber. Legal. Espero que vocês tenham gostado. Uma troca também. muito boa, porque café sempre. Até a gente tem o nosso slogan aqui também: café não costuma falhar, que é o slogan do copo. Não tem como ser ruim. Andar com fé, eu vou, café não costuma falhar. Queria agradecer os presentes, né? Eu, como uma assim, apreciadora de café, já sei que eu vou amar o que está aqui. Maravilha. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, sucesso. Muito obrigada. Estou à disposição sempre para a gente tomar bons cafés, fazer um bom papo aí. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Aprendi tudo sobre café e quem ainda não tomou um café especial, vale a pena. Experimente, porque é muito bom. Até a próxima.